Análise das demonstrações contábeis. Já pensaram como fazer análise das demonstrações contábeis? Existem técnicas. Importante saber que existem essas demonstrações contábeis. Dentre elas, o balanço patrimonial, o DRE, o DRA, o DMPL, DFC, DVA, NE. Ou seja, siglas, mas que contemplam um número de informações importantíssimo da sua empresa ou, enfim, de qualquer empresa existente. Representa uma situação determinada da empresa, em uma data específica e refletindo atos e fatos que incorreram nesse período, ou seja, refletem bens e direitos, refletem toda a estrutura, um fluxo de caixa, as notas explicativas, é um contexto muito amplo que devem ser analisadas. A importância dessas demonstrações e analisar é indiscutível. Você precisa conhecer um pouquinho o que contém. Sem isso, sem essa análise, a coisa não gera condições de auferir realmente e de entender qual a conduta, qual a posição e qual a circunstância que se encontra essa empresa. Ou seja, ela tem como princípio objetivo, claro, um diagnóstico. Você vai ao médico e precisa fazer seus exames. Consequentemente, é o exame que é feito nas demonstrações financeiras para que você possa, de uma certa forma, entender a situação patrimonial e econômica. Óbvio, financeira também dessa empresa. É um conjunto de informações que, após análise, você começa a entender. Os tipos de análise que hoje temos de uma maneira mais prática, mais objetiva, mais comuns. A famosa análise vertical, ou seja, onde nós conseguimos analisar a estrutura, ou seja, dentro de um contexto do DRE, onde você tem receitas, você tem custos, você tem efetivamente despesas financeiras, você avalia o percentual de participação de cada uma dessas despesas perante o resultado, ou enfim, perante o lucro. Essa é a análise vertical realizada, onde você pode objetivamente entender qual que é a participação dessas rubricas perante receita e lucro. Análise horizontal, onde você compara períodos. Por exemplo, a minha receita no período X1 foi X e na receita do X1 teve uma evolução percentual X e, consequentemente, ou pode ter tido uma redução, por que não? Ou seja, essas comparações, minha despesa durante períodos 3, 4, 5 anos, 2 anos, não importa. Temos também os índices de endividamento, onde eu consigo auferir e entender, ou seja, qual o grau de endividamento perante o capital próprio ou próprio patrimônio. Ou seja, é importante essas avaliações por índice. Eu tenho também o índice de rentabilidade. Tá? Esse é um índice que evidencia se a empresa é ou não rentável. Eu vou fazer os cálculos, vou fazer essa análise por índice e identificar a rentabilidade, ou seja, rentável ou não, a que nível, a que patamar. Eu tenho índice de rotatividade. Vamos entender a rotatividade da nossa estrutura de empregados operacionais, ou seja, ou não importa, mas eu vou entender cada um deles, ou seja, são índices, ou seja, análises por índice. Eu tenho análise da EBITDA. Essa aí é muito conhecida, muito referenciada, onde eu analiso com base no resultado financeiro, ou seja, eu contemplo de uma maneira bem clara a operação da empresa, excluindo investimentos e o imposto de renda. Esse é um índice bem interessante que deverá ser avaliado, ou seja, é mais uma forma de analisar o balanço. Eu tenho o famoso análise do fluxo de caixa, onde eu parto de um saldo de caixa inicial, tenho toda a movimentação durante um período e apuro o meu saldo de caixa final. São itens importantes e ele vai contemplar de uma maneira diferenciada das demonstrações contábeis. É evidente que eu tenho também a demonstração do fluxo de caixa, mas ele evidencia nessa análise a estrutura por caixa e não por competência. Fantástico essa condição, ou seja, mais um índice importante que nós temos que trabalhar, mais uma forma de análise de ser feita importante, que é o fluxo de caixa. E por fim, vamos falar da análise das demonstrações contábeis e score, ou seja, ela tem como objetivo, como referência, melhor dizendo, estatístico, quando se baseia em médias, efetivamente buscando
a identificação do alto grau de risco da empresa na sua condição operacional e, enfim, na possibilidade de falência, ou seja, na efetiva quebra. Ou quebra ou não quebra mediante o resultado auferido dessa análise. Ou seja, falamos sobre algumas hipóteses, algumas condições de análise importantes nas demonstrações contábeis, onde acredito que todo empresário, todo gestor ou todo conhecedor das demonstrações contábeis tem capacidade de fazer, desenvolver e aprimorar. Desta forma, concluímos a exposição das principais formas de análise das demonstrações contábeis. Empresário, observe cada uma delas, estude cada uma delas, verifique se você está fazendo ou se alguém está fazendo essa demonstração, essa análise dessas demonstrações contábeis para você. Caso não, comece a fazê-los, é importante e é interessante, para que você possa ter um direcionamento. Boa sorte, mas faça e tenha sucesso.